Fala galera, eu sou a Jéssica e hoje no nosso primeiro episódio do Decolada gravado presencial, a gente está recebendo a Ana. Ela é fundadora do Economia SC e Economia SP, que são portais sobre economia e negócios nesses estados. A Ana tem algumas vivências dentro do empreendedorismo como fundadora desses portais e por isso a nossa conversa vai ser sobre a carreira dela. E antes de ir pro episódio, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Bora lá? Ana, super bem-vinda à Decolada, nesse nosso primeiro episódio presencial. Obrigada por topar vir conversar aqui com a gente, contar as tuas histórias de empreendedora. Obrigada, estou muito feliz. Amei conhecer a sede e eu vou voltar sempre que possível também. Está super convidada. E na verdade a gente vai começar a conversar aqui antes de tu começar a empreender. Eu andei dando uma pesquisada sobre a tua vida e, meu Deus, tu já fez muita coisa. Eu tive até dificuldade de sequenciar ano a ano tudo que tu fez, assim, até anotei. Eu vi que tu participou de jornalzinho da escola, que tu fez estágio, tu fez jornalismo na FURB, tu fazia texto para jornal de graça para ter experiência também, e fazia freela, participava de projeto de extensão, trabalhou em setor de atendimento, uma porrada de coisa. Eu tenho só 25 anos. Exato! Então eu queria entender contigo como que era essa tua rotina antes, como que era a tua vida antes de empreender, justamente pra galera ter essa visão de como que era antes e como que é agora. Eu sempre fui muito de estudar. Então, já no ensino médio, fui fazer um técnico, né, em informática. Sempre tive essa vontade assim, de conhecimento, de sempre saber mais. Eu não tenho um histórico de família que empreende, nem que estuda. Então, são poucos que têm graduação, né, e geralmente na área de exatas, então fui para a área humanas. Só que sempre tive essa coisa assim, eu preciso estudar, vou ler. Eu sempre gostei muito de conhecimento. E aí, ali no ensino médio, eu tive sempre esse interesse assim, em escrita, em leitura, e comecei a arriscar em escrever os primeiros textos, né? E aí foi modelando a minha carreira nesse sentido. Indo para a faculdade também, mesma coisa, eu não tive outra opção a não ser jornalismo, então nem pensava em letras ou outra possibilidade que envolvesse a escrita, foi direto jornalismo. E minha cidade contempla duas universidades que têm essa graduação, então escolhi pela mais perto, né, e a que teria mais renome na época, e modelei ali minha carreira já desde o primeiro semestre, então escrevendo textos para veículos ali da cidade, que eram com editorias mais amplas, né, do dia a dia da cidade, não tão só focada aí no que eu faço hoje, que é economia, negócios. E aí fui entrando nesse mercado já como estudante, assim, né, então batia na porta, ia perguntar se ou tinha emprego, porque na época eles não contratavam um estudante, né, mas tipo, de qualquer forma eu perguntava. Tentava, né? Exato. E aí falavam que não, daí eu perguntava se eu podia enviar alguns textos, né? Daí, sei lá, participava de algum evento cultural na cidade, fazia um artigo e enviava. Costumava ir para a Câmara dos Vereadores, isso eu acho que eu nem contei em nenhum podcast, mas ia para a Câmara dos Vereadores, tentava cobrir algum assunto que estava em pauta na época, e também enviava para um outro veículo daí, que tinha mais político, um braço mais político. Enviava para o Santa, que é associado à NSC, que daí na época era um veículo mais relevante ali da região. Eles emplacavam meus artigos, então fui construindo um bom portfólio já durante a faculdade. Sim, e tentava ali fazer o teu nome também, né? Exatamente. Eu vi em um outro podcast que tu comentou que tu gastava sola de sapato para ir atrás de experiências que te agregassem. E eu achei essa tua fala muito interessante, porque assim, tu não tá pensando só aqui e agora, tu tá pensando médio ou longo prazo, né? E tu acredita que ter esse tipo de visão, ou até se isso for parte da tua personalidade mesmo, de ir atrás e dar a cara a tapa e fazer acontecer, foi o que te fez começar a empreender e hoje ter o portal do Economia SC e do Economia SP também, que tem os milhares de acessos que tem? Então, é muito o que a Camila Farani fala, né, que é gastar sola de sapato. Hoje é até natural falar isso, mas na época eu não tinha essa percepção de que eu estava indo até o local, estava fazendo mais que meus colegas, que entraria isso, assim, era uma coisa mais natural do que pensada, não, eu preciso fazer isso para a médio prazo conquistar aquilo. Acho que era muito natural
meu, assim, porque os outros não tinham tanto essa percepção, né? Eu via que meus colegas, eles se contentavam muito em fazer o que só pediam na faculdade e depois tentavam alguma Vou coisa. passar de ano e... E esperavam se formar para daí entrar no mercado. Só que não funciona assim, a gente está num mundo muito acelerado e a gente precisa fazer as coisas acontecerem quanto antes. E ainda hoje, né, eu vejo que, sei lá, tem um irmão se formando, eu tenho primas entrando na faculdade, elas estão todos num ritmo menor do que eu era quando eu entrei na faculdade. Então era algo muito meu, muito natural meu de fazer as coisas acontecerem. Então... Sim. Gastava sola de sapato, mas era muito natural para mim, não era cansativo, não era uma... Ficava fora de casa das 6 até as 11 da noite, então para mim era Produzindo. muito natural. E tu é a única jornalista da família ou tem mais algum jornalista? Sou a única jornalista da família e praticamente uma das únicas empreendedoras, assim. O resto é... Porque a família lá em Blumenau, a gente tem um histórico muito forte da família trabalhar em indústria, porque lá é muito forte em indústria. Então, essa coisa de sequenciar, assim, as gerações irem para uma indústria trabalhar. A Carsten é muito forte na minha família, Altenburg também foi. Então, são grandes nomes que acabaram entrando como carreira mesmo para a família. E eu fui uma das primeiras a quebrar essa tradição de, tipo, em vez de ir para trabalhar já ali com uns 16, como é esperado, né? Eu não esperei até chegar na faculdade, eu estava estudando integral, depois já emendei a faculdade, aí eu fui para uma outra área, né, porque eu tive uma experiência de trabalho ali em um dos maiores e-commerces de moda do Brasil, então trabalhei no atendimento ao cliente deles, especificamente para uma marca alemã, então tive essa experiência no meio do caminho, além, né, de engatar esses textos para veículos, enfim, fazer acontecer ali no meio. Legal. E eu imagino que todas essas experiências que tu teve nessa época, com todas essas coisas que tu fez, te trouxeram conhecimentos, né? E quando tu foi montar o Economia SC, tem alguma coisa que tu fale assim, não, eu ter aprendido isso aqui fez uma diferença lá na frente? Em relação a essa experiência de trabalhar em um e-commerce, por exemplo, muito de conseguir falar com várias pessoas do Brasil, né? Como eu comentei antes, eu recebi a ligação do Brasil inteiro. Então, hoje com Economia SC, se eu quiser falar com alguém de São Paulo, do Nordeste, enfim, eu já não vou ter nenhum bloqueio, porque já desbloqueou isso em mim, sabe? Antes eu tinha, assim, como é que eu vou conversar com alguém, ou até por telefone. Acho que hoje ninguém mais praticamente faz ligação direta em telefone, é todo mundo no WhatsApp e isso aí resolve. Mas comigo não, comigo é diferente, porque se eu tiver que ligar para alguém em algum lugar do Brasil, não tem problema, sabe? As pessoas hoje em dia têm esse medo, né? Sim. E logo 2 anos antes de me formar na faculdade, eu tive essa experiência de estágio em um veículo de comunicação. E aí focado em negócios também, que foi dali que deu estalo para depois criar o Economia SC. Só que era um estágio não obrigatório, então fazia 6 horas por dia, trabalhava nele, né? Depois emendava para a faculdade, então era uma rotina mais de estagiária mesmo. Só que aí aquela coisa inquieta dentro de mim. Quero fazer mais. Quero fazer mais. E aí eu comecei a mostrar um pouco mais de relevância na redação. E aí o meu chefe na época, ele percebia, né? Então conseguia ver o meu potencial. E aí eu comecei a partir para outras áreas dentro da redação, que era a parte comercial, aí atendia clientes, fazia os textos dos clientes. Então comecei a abraçar outras áreas dentro, além, né, do dia a dia de apurar uma notícia, de receber informação. Enfim, era um além, assim, sabe? Não, eu gostei muito que tu comentou dessa questão do atendimento. Eu também tenho a opinião, assim, que todo mundo deveria trabalhar pelo menos um mês em atendimento para poder conseguir trabalhar em outras coisas, sabe? Porque ter essa ligação com as pessoas, cara, é muito diferente, assim. Tu vê nitidamente a pessoa que trabalhou com atendimento antes e a pessoa que não. É isso. Sim. E hoje, né, inclusive para jornalismo é ótimo, porque daí a gente tem que, né, conversar com muitas pessoas e realmente tirou esse bloqueio, assim. Hoje, se tiver algum estagiário falando comigo, ótimo. Se tiver um dono de uma empresa, ótimo, mesma coisa. Não tem mais nenhuma diferenciação, assim, ou algum medo que me travaria para falar. Sim. Ah, que massa.
E ainda falando de conhecimento, assim, tem algum conhecimento que tu diga que tu só foi aprender na prática? Eu vou te dar um exemplo meu. Para mim, foi inteligência emocional. Eu estudava, eu fazia curso, eu lia, mas assim, só entrou a questão da inteligência emocional quando passou por uma situação de ou tu tem, ou tu tem. Então foi muito da prática, sabe? Apesar que estudou. Tu teve alguma coisa que tu, por mais que tu tenha estudado antes, tu só pegou na prática, assim, com economia CC, por exemplo? Como eu já fazia, já tinha essa rotina de redação no meu dia a dia sem ter essa exigência de né, antes do meu estágio, eu digo, né? Sem ter essa exigência de alguém me cobrando por texto, enfim, entregar as coisas, ou os professores também, gente, o prazo é essa semana, vocês têm que entregar. Aí meus colegas enrolavam outras semanas e eu sempre entregava muito antes, enfim, fazia. Então, acho que esse conhecimento que eu apontaria seria esse compromisso, sabe? Então, saber lidar com essa pressão, assim, tipo, tem pressão, é bom e é ruim. Sim. Só que é tipo uma inteligência emocional, né? De você conseguir lidar com o dia a dia, com os prazos, enfim, com a pressão mesmo. Sim. Acho que na prática foi o que eu aprendi, assim. É aquela coisa do precisa ser feito e vai ser feito, né? Né, que nem eu comentei que eu tava ouvindo o episódio do Thiago vindo pra cá e ele falou sobre isso. Eu acordei mal hoje, não tô afim e tal, mas precisa ser feito. Você tem que ir lá fazer, porque daqui a pouco, se você não fez lá na frente, vai te cobrar de alguma forma. Se você fez lá na frente, vai te dar algo a mais. Então, sim, é acordar e fazer. Tem jeito, né? Não tem jeito. E quando que te deu a vontade, assim, de começar a empreender? Porque tu comentou que tu já tinha trabalhado numa empresa, né? E tu poderia ter seguido por essa área, por exemplo, mas tu resolveu empreender. O que te passou assim, vou começar a empreender? Então, na verdade, quando eu estava terminando meu estágio, que coincidia com o término ali da faculdade, então, faltando um mês para pegar o diploma, iria terminar meu contrato de estágio. Aí qual seria a alternativa? Ou ser contratada pelo jornal de fato, ou eu procuraria outra possibilidade no mercado. Só que o mercado em Santa Catarina, no geral, ele é muito, não fechado, mas assim, muito escasso. Então, poucas oportunidades, tem que ser, às vezes, muito de início de carreira que você tem que sair, botar o pé na rua e fazer aquela reportagem de rua, sabe? E não era o que eu queria. Então, ali, faltando um mês, eu soube que o jornal ia fechar as portas. Não fechou ainda, mas era a ideia na época. E aí eu teria também outras duas opções, né? Que era procurar um novo emprego no mercado, ou ir para São Paulo também, que era uma possibilidade na época de tentar alguma coisa maior por lá. Ou empreender. E aí, como já tinha essa semente, assim, porque como eu era muito inquieta, tinha sempre essa coisa tipo, se eu tivesse meu negócio, e a liberdade de criar, e a liberdade de poder fazer escolhas no meu negócio. Então, ficava essa coisa ali apitando sempre, né? E aí, meu noivo, ele já vem de um histórico de empreender também de muitos anos, enfim. Estava trabalhando numa empresa ali nessa época, mais ou menos em 2019, e aí eu conversei com ele, como ele faz desenvolvimento de sites, jogos, enfim, aplicativos. Ele criou o portal, a gente decidiu um nome, né? Na época não tinha nem a preocupação com registro de marca, tipo, a gente só criou. Foi. E aí casou Depois eu tudo. vejo. Casou tudo, porque daí a gente conseguiu o registro de marca. Um tempo depois, né? E aí ele criou toda a marca, todo o site, a gente estruturou e tipo uns dias depois eu já estava alimentando com notícias, porque daí eu já saí da redação e estava no mesmo ritmo ainda, então já comecei a fazer a Economia CC acontecer ali. E também 2 semanas depois eu peguei meu diploma, então casou tudo ali, sabe? Sim. Era para ser dessa forma. Pois é, era isso que eu ia comentar, o caminho ele parece ter sido muito natural, só foi acontecendo e foi dando certo, né? Foi. Assim, quando aconteceu foi, tipo, assustador. Porque, imagina, você tinha que sair do emprego e aí explicar isso para os teus pais. Olha, tô me formando, mas tive que sair do meu emprego e vou empreender. Então, para a família,
enfim, explicar isso para a família é mais complicado, né? Então, Sim. pai, eu vou empreender. Só que Uhum. eles nem sabem direito, assim, como que funcionaria na época. Então, foi o medo, assim mesmo. Comecei do zero total e deu certo. Meses depois, mesmo com a pandemia, deu super certo. Pois é, era isso que eu ia comentar, porque tu fundou a Economia SC no final de 2019, né? Em março de 2020 já foi a pandemia e hoje a gente está em 2023, a gente até perde às vezes uma noção de tempo, né? Mas como é que foi nesse começo e largar o emprego e começar a empreender e pandemia? Como é que foi isso? Então, é engraçado porque daí a pandemia chegou em março. Aí em fevereiro eu já estava sendo sondada por investidores para saberem o que estava acontecendo ali, que criaram um portal e queriam saber quem estava por trás, enfim. Aham. Aí dali, tipo, no terceiro mês, o pessoal já estava super curioso para saber, né? E aí em março, eu sempre falo esse dado nos podcasts que eu participo. Em fevereiro a gente já tinha cerca de 12 mil acessos no portal, que é bom para o terceiro mês. Em março, que estourou a pandemia, e aí o pessoal foi para casa, né? Tava trabalhando no home office, as notícias estavam bombando e o pessoal querendo saber de tudo e tal. Foi ali que a gente chegou a 100 mil acessos em março. Então a gente saiu de 12 para 100 em um mês, assim. Óbvio que depois, né, voltou a um patamar que ele balanceia ali, mas a gente estourou ali. Basicamente, em março, que começou a pandemia, a gente estourou. E Que aí, bom, né? O lado bom da pandemia. o lado bom da pandemia. E aí o pessoal começou, né, a acompanhar com mais frequência. A gente fez todo um trabalho no LinkedIn, que praticamente nenhum veículo de comunicação em Santa Catarina faz esse trabalho no LinkedIn. E como eu já tinha essa percepção do meu público, que era empresários e empresárias, eu decidi já colocar de cara o Economia C por ali. Hoje eu nem dou tanto foco no Facebook, porque já é uma rede social que já foi, Sim, já. tadinho. Enfim, daí o LinkedIn virou o meu principal foco de mostrar o Economia C para o mundo. Sim, mas antes disso também, com esse interesse dos investidores, foi um baita de um termômetro também para ver que tu estava Foi. no caminho certo, né? Foi. E aí todo mundo ficou, né? Todo mundo não, mas as pessoas que já me conheciam ficaram tipo, tá, mas será que vai dar certo? Como é que tu vai fazer? Enfim, né? E foi fazendo, e foi alimentando o site dia a dia, porque aqui em Santa Catarina também é engraçado, porque a gente não tem um veículo de comunicação diário de negócios, né? A gente tem colunistas relevantes em alguns veículos de comunicação, tem, só que uma cobertura diária, que sai notícia hora a hora, né? Que tenha tipo, uma cobertura em várias cidades, a gente não tem. E aí o Economia C deu certo também por isso, assim. Então, se o empresário lá do Oeste quiser comunicar a empresa dele num portal especializado aqui, tem, sabe? E a gente se espelha muito no que acontece lá em São Paulo, óbvio, né? Exame, valor econômico, pequenas empresas, grandes negócios. A gente quer tornar a Economia C desse nível. Então, Sim. a ideia é... Ontem até eu brinquei, porque um investidor lá de São Paulo, ele se tornou colunista recentemente no portal, e aí eu pedi para ele escrever uma fala para, tipo, descrever a importância do portal, porque que ele estava aceitando ser colunista. E daí durante o texto eu coloquei que é um dos maiores do sul do Brasil. O correto é um dos maiores do Brasil. Daí eu não quero parecer soberba, mas ele falou, se eu não falar que eu sou uma das maiores do Brasil, ele mesmo fala. Então, já tem gente considerando a Economia C a nível nacional. Então, Legal. é até assustador, né? Porque a gente acabou de fazer 3 anos e já faz todo esse barulho. Então, imagina daqui, sei lá, 5, 10 anos. Sim, muito sucesso para a empresa. E até comentando desse nicho que tu comentou, né, de notícias diárias sobre economia, eu vi que tu já não gostava muito do impresso antes, né? Daí tu entrou com a Economia SC mais para a linha do digital. E isso para mim me remete a algo que tu gosta de algo mais disruptivo, inovador. Até tu me corrige se não for isso. Mas tu acredita que esse pode ter sido um dos motivos que te levou a empreender também? Para tu fazer algo disruptivo, algo inovador que talvez tu não visse sendo feito no mercado? Foi porque essa discussão do impresso até já rolava durante a faculdade, assim, alguns colegas insistiam nessa coisa e um projeto lá de uma das disciplinas era fazer um jornal impresso, só que a gente caminha muito para o digital, a gente já está lá no digital.
Então, imagina se eu fosse criar uma revista do Economia SC, até tem, só que digital, né? Agora a gente parou de produzir um pouco, mas já teve uma revista digital. Mas imagina uma impressa, e aí mais o portal, e aí ia ficar muito focado ali. Sim. E aí o pessoal, hoje a gente tem mais de 80% dos leitores no mobile, então, tipo, imagina porque não é mais casar. fácil estar ali, né? No celular. É uma questão de percepção, né? Olhar os números e ver que o seu público não está no impresso, está no digital, né? Exato. E aí a gente sempre acompanha mês a mês essas métricas de quantos acessaram, de onde, de qual cidade. A gente, às vezes aparece uma nova cidade porque alguma matéria estourou, sei lá, Jaraguá do Sul, dando exemplo. Sai alguma notícia de alguma empresa lá, daí naquele mês a maioria dos leitores foram daquela cidade. Então, varia muito. E aí a gente olha muito para isso, assim, sabe? Quais são as cidades que mais leem, a gente tenta cobrir mais essas cidades. Se está no mobile, se está no PC, Não, dados são experiência. tudo, né? Exatamente. Sim. E a gente tá falando de jornal impresso, me resgatou uma memória porque o meu avô assinava jornal impresso. E eu lembro que era umas 5 e pouco da manhã, 6 horas, o motoboy ia lá e entregava dentro de um plastiquinho, assim, e ficava acumulando o jornal no gramado. E aí quando a gente ia pra praia e a casa ficava sozinha, ficava aquela montoeira de jornal, assim. Só que isso faz uns 15 anos, então Sim. era outra geração. Mas os meus primeiros artigos saíram na edição do Santa, associada à NSC, então foi no impresso. E aí ainda era diário na época, mas um dos meus primeiros artigos era ali, 2016 mais ou menos, que foi no impresso. Mas aí como eu já vi essa tendência ali do digital, sempre gostei. E daí também tinha esse braço da tecnologia, né? Porque como eu tinha me formado em técnico, daí eu já estava muito habituada com, sei lá, criar layouts, criar coisas mais tecnológicas. Então já casava ali o Economia SC. Então o impresso nunca foi uma possibilidade. Sim. E dificilmente vai ser em algum material futuro. A gente é muito focado. Inclusive com o metaverso a gente deve lançar alguma coisa. Sim, não, legal, porque 2023 a gente está falando de impresso ainda, seria complicado, né? E tu comentou antes dos investidores. Tu teve alguma dificuldade para começar a monetizar o portal? Então, a gente sobreviveu nos primeiros meses do que eu já tinha, né, guardado assim. Era muito aquele negócio do empreendedor que não importa que cenário que você está, você vai fazer acontecer. E aí os primeiros contratos da Economia SC começaram ali por maio, junho. Então, deu a pandemia em março, a gente começou a fechar os primeiros contratos uns 2, 3 meses depois, justamente porque as empresas entenderam que se não estivessem no digital, elas não venderiam também, porque ninguém mais estava na rua, então precisava no cenário de pandemia, né? E aí a gente começou a divulgar algumas empresas que fecharam contrato conosco. Algumas permanecem até hoje, que gostaram do trabalho, gostaram dos resultados. E aí a gente tem essas possibilidades, né? Entre a empresa quer fazer uma ação por um mês, às vezes a empresa quer fazer 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende muito da proposta que a empresa quer. Mas a gente foi fechando ali os primeiros contratos e começando a sobreviver nos primeiros meses já. Não, mas como qualquer início de empresa, bem iníciozinho torrando caixa e é isso aí, né? Bem nesse patamar. E tu comentou antes sobre o teu público, né? Que são empresários e tudo mais. E hoje eu vejo que tu tem um público, uma audiência muito especializada. Então é uma galera que gosta de ver notícia de inovação, de startup, de negócio, de economia. O que é diferente de um portal, por exemplo, de fofoca e de humor. Que a gente sabe que, assim, o orgânico desses canais funcionam muito e movimentam muito, assim. E até aproveitando agora o hype do Big Brother, a gente sabe que esses canais, eles movimentam muito. Ano passado, eu fiz um teste com uma menina que ela entrou no Big Brother e eles anunciaram ela e eu comecei a gravar a tela do Instagram para ver quantos seguidores ela ia ganhar. Foi assim, questão de 5 minutos era 60 mil pessoas. Então o negócio cresce muito e orgânico, assim, o que é diferente de uma audiência mais especializada que tem interesse nesses assuntos, um conteúdo mais técnico, sabe? Como é que foi para construir essa audiência? É um trabalho muito formiguinha, né? E até hoje a gente não tem números relevantes no Facebook e no Instagram, por exemplo, porque a gente preza muito por quem realmente quer estar ali. Então, no Instagram, por exemplo, a gente tem cerca de 6 mil e pouquinhos seguidores.
o que não é tão relevante se você comparar com, enfim, outros canais aqui do estado. Só que essas 6 mil pessoas estão ali porque elas realmente querem ler o que está acontecendo. Já no LinkedIn, a gente é o maior de Santa Catarina, independente do segmento do veículo de comunicação. É quase 47 mil, vai bater mais ou menos amanhã, então... O que passou outros portais bem mais antigos também, né? O que é... Tem gente aí com... Enfim, meu próprio estágio lá, quando eu estava terminando ali a faculdade, eles não têm nem 2% da minha audiência atualmente. Então, o LinkedIn, a gente realmente apostou todas as fichas ali, deu super certo, porque ninguém estava atendendo com notícias ali. Então, o pessoal sempre seguia quem? A Exame, o Valor, enfim. E aí a gente bota o pezinho ali no LinkedIn, conseguiu crescer, tá batendo quase 50 mil agora, né? E aí, como eu falei, assim, são pessoas que estão ali porque realmente querem estar ali. A gente não está comprando seguidores, ou não está forçando a barra com ninguém, não fica mandando spam, não fica mandando... Sabe? São pessoas que... É uma audiência muito consolidada, sabe? Então, a gente está ali com... Óbvio que a gente pega funcionários das empresas, tipo o Asus, tem um monte de gente que segue o Economia C, porque eu fui pesquisar, até o presidente da empresa. Então, a gente consegue pegar toda a cadeia né, que envolve a empresa, né? E realmente, assim, a gente gosta de crescer orgânico porque a gente sabe que a longo prazo, a gente não pensa, tipo, vamos bombar esse mês, que nem acontece com o BBB. Eles têm que obrigatoriamente bombar ali nos 3 meses que acontece o programa e depois morre, né? Porque até eu ativo as notificações do BBB porque eu amo acompanhar. Meu escritório, ele muda lá do home office, que a gente tem um escritório dentro de casa, para a sala. Então, a gente migra. Eu migro o meu computador. E aí, eu acompanho eles e eles têm que acontecer ali, ao contrário da gente. Então, eu prezo muito por esse orgânico e pensando no longo prazo, sabe? Sim, então... e orgânico e consolidado, né? Não só a galera que tá ali. Legal. E me conta da expansão para Economia SP, porque tu começou com SC, né? E depois foi para SP. Como é que foi a decisão de começar teu portal lá também? O SP fez 1 ano agora em janeiro. Então, a gente está 1 ano em São Paulo, com um ritmo bem menor, óbvio, porque a gente também... A gente trabalha com uma equipe muito enxuta. Então, eu tenho uma repórter em Floripa, de vez em quando tem uma repórter em Blumenau que faz uns freelas para mim. Aí é o meu noivo trabalhando na parte mais tech, arrumando site, deixando estruturalmente ok. E a cartela de colunistas, que são 15 a 20 colunistas em cada portal. E aí, desde que eu lancei o Economia SC, o pessoal de São Paulo ele lê muito o Economia SC. Então, com o passar dos meses e dando ali 1 ano e pouquinho, eu vi que 10% da audiência do Economia SC era de São Paulo, então... Nossa, tu usou muitos dados a teu favor, né? Tem que ser, né? Não tem como fugir deles. Sim, menos achismo, mais dados. É isso. E aí, 10% da audiência era de lá. E aí, muitas empresas, né? Não sei se o Asas é também, mas muitas empresas de Santa Catarina têm alguma ponte com São Paulo. Se não uma filial, tem algum escritório ou funcionários, enfim, alguma ponte faz, porque são 2 estados muito fortes. E aí ficava essa coisa assim, será que a gente faz o Economia SP? Será que a gente já dá esse passo? Porque daí a gente tinha 2 anos, imagina, 2 anos de Economia SC, já vai querer botar, botar as malinhas lá. Aí eu pensei, bom, a gente não precisa tentar competir com um exame, porque a gente não quer isso, né? A gente quer uma coisa bem orgânica, assim como foi o Economia SC. E aí a gente começou a fazer essa ponte, daí eu já começava a dar a ideia para as pessoas, para ver se ia ou não colar. E aí o Maicon, ele criou o SP, a gente botou lá no ar, e aí começou a funcionar em janeiro do ano passado. E aí começou a alimentar. No primeiro mês teve 50 mil acessos, daí eu fiquei, gente, olha a curiosidade das pessoas, né? Porque quando eu criei o Economia SC, deu tipo 6, 7 mil acessos no primeiro mês. E no SP não, ele bombou, ele deu 50 mil. E aí, logo depois também, né? Fevereiro, março, abril, daí começou a voltar para 10, 12 mil acessos ali, mais ou menos. Mas já teve, tipo, caraca, o que essa menina tá fazendo aqui em São Paulo?
E aí a gente começou a fazer a ponte, assim, daí notícias que empresas tinham representação nos dois estados, a gente replicava, ou quando tinha alguma palavra-chave com, sei lá, a empresa tem escritórios em Santa Catarina, São Paulo e, enfim, a gente botava lá no São Paulo, botava o link pro SP, então, tipo, conseguia transitar também os leitores daqui para lá, sabe? E aí, a partir desse dado que eu decidi abrir de cara, assim, porque... Deu muito certo, né? Imagina, 10% é muita coisa, né? Porque hoje a gente está com cerca de 100 mil acessos ali no portal. Então, já gira bastante gente ali de São Paulo em Santa Catarina. E essa ponte acho que está dando muito certo, assim, a gente olhando para os dados, olhando para quem comenta. Às vezes eu me vendo só como fundadora do Economia SC, mas agora é fundadora do Economia SC, do SP e sócia lá do Estúdio Lune. Então, estou tentando também levar meu nome junto com mais esses dois negócios, né? E o SP, a gente criou uma cartela ainda está criando uma cartela de colunistas lá, porque é esse trabalho, né? Dar atenção para SC, dar atenção para SP e estar ali no dia a dia. É um negócio que demora, assim, a gente quer fazer bem feito, então demora. E está criando essa carteira lá em São Paulo de colunistas. Tem uma jornalista muito interessante lá que abraçou o Economia SC e o SP, que é a Beatriz Bevilacqua. Ela já ganhou o prêmio de melhor jornalista do Brasil em inovação e startups por 2 ou 3 vezes, não recordo. E eu concorri com esse prêmio com ela no ano passado e no anterior também. Então, em 2021 e 2022, eu fiquei entre as 10 principais jornalistas de inovação e startups no Brasil. E ano passado eu fui a única do Sul. Então, os colegas que estavam aqui em Santa Catarina comigo em 2020 e 2021, eles não estiveram ano passado e aí eu acabei encabeçando como a única do Sul, assim, foi bem legal. E aí a Beatriz, ela sempre tá nessa lista dos 10 e a gente brincando assim, a gente tem que ir para uma final juntas, que daí ela foi pra final ano passado, né, também. Ela foi para 5 finais e ganhou 2, acho que foi isso. Que legal. Então, e já tem esse nome forte lá, sabe? Nesse sentido, assim, a gente começa a entrar lá e até esse investidor que eu comentei que entrou como colunista recentemente, ele fala assim que as rodas de conversa, quando alguém comenta alguma coisa, de vez em quando sai meu nome, sai o nome do Economia SC, então É muito legal ver o resultado das coisas, né? É até assustador, né? Porque, gente, eu tô 3 anos só fazendo isso e já consigo girar ali nesse eixo, pelo menos, né? Sim, Muito bacana. E até aproveitando que a gente estava falando das pessoas que te apoiam na operação, né? Eu vejo que uma das maiores dificuldades para empreender é justamente tu contratar e tu gerenciar essa galera. Como que tu faz para contratar a equipe, para manter essa galera engajada? Como que é esse lado? Então, já tive algumas experiências, assim. Tem essa de Floripa que tá comigo há uns 2 anos já. Ela entrou em 2021, mais ou menos. E foi moldando com o tempo também, né? Porque ela também vinha de assessoria de imprensa, então o meu ritmo ele é acelerado. Assim, no dia a dia eu vou publicando notícia, eu pego uma informação já pura, enfim. E aí, até moldar ela levou alguns meses. E aí, uma das maiores dificuldades hoje é achar jornalistas que têm essa mesma pegada, né? Tem essa mesma régua. Esse fit cultural que a gente fala, né? Isso. E aí, até se fosse para brinco, e se alguém assistir esse episódio, me desculpa, mas dos meus colegas que se formaram comigo, acho que eu não contrataria ninguém, porque eles nunca estavam num ritmo assim como o meu. E eu preciso achar gente que esteja um passinho à frente, assim, sabe? Porque a gente lida com notícias que falam sobre economia, falam sobre negócios, lidam com empresários, empresárias. Então a gente precisa ter uma noção maior, né? Não é o dia a dia, ir lá cobrir um acidente e tal. A gente está falando de negócios, a gente está falando de números. Então precisa ter uma noção e uma responsabilidade maior, né? E aí achar essas pessoas é muito difícil. Eu tenho essa repórter freelance lá em Blumenau que também a gente passou horas treinando no dia a dia, de como funcionam os processos da Economia SC, o passo a passo de publicar, de colocar nas redes sociais, como marca as pessoas, como faz acontecer tudo. Então é um dos maiores gargalos, assim, é achar bons jornalistas
hoje. Sim. E aí, óbvio que eu não posso concorrer com os grandes veículos, porque a gente tem colunistas renomados, né, em outros veículos de comunicação que cobrem economia e negócios, só que eu não consigo trazer uma pessoa tão, em relação à idade, né, tão mais velha para um negócio que nem tu falou, né, que é mais disruptivo, que lida com mais inovação, enfim, porque a gente tem uma das regras lá do Economia SC é justamente ser essa pessoa que é super digital, assim, então precisa estar acostumado com redes sociais, saber visualizar uma métrica lá no Instagram, olhar se está acontecendo aquela notícia, se precisa replicar mais tarde para pegar um público que é das 6 da tarde, que volta para casa, enfim, um monte desses atributos e que eu sei que esses jornalistas mais velhos eles não têm, porque muitos já vieram conversar comigo, vêm me pedir dicas, vêm saber como é que funciona o meu trabalho e precisa ser um jornalista digital para estar na Economia SC, Sim. basicamente. Não, o gargalo sempre é pessoas em qualquer pessoas. empresa, né? Sim. Não, mas eu achei legal que tu comentou do teu ritmo mais acelerado e tal. E eu dando uma pesquisa na tua vida, porque quando a gente entrevista jornalista, a gente tem que fazer o dever de casa. Eu vi que tu falou que tu tinha uma personalidade mais tímida, menos expansiva, mas também é a mesma pessoa que lá do início aqui do nosso podcast eu falei que fazia uma porrada de coisa, né? Que dava a cara a tapa, que gastava sola de sapato. Então tu fez muitas coisas, mesmo sendo tímida. Sim. Como que tu lidou com isso, com essa timidez, para que ela não te impedisse de se comunicar com as pessoas e criar relações, enfim? Então, daí lá do estágio eu ficava mais na redação, não ia muito para, enfim, eventos, para conhecer empresas. E aí quando eu me torno dona do meu negócio, eu preciso fazer minha cara aparecer para as pessoas, né? E no geral eu sou tímida, então se eu não crio já de cara essa intimidade com a pessoa, dificilmente eu vou desenvolver uma conversa. Enfim, como eu cheguei aqui, a gente já começou a conversar e falar das coisas, e aí já aconteceu, né? Então já criou esse vínculo. E quando era para ir em eventos, aí eu sabia que iam ter colegas profissionais muito mais experientes do que eu, com muitos anos de casa. Imagina chegar num lugar e, tipo, oi, eu sou a Ana, eu acabei de fundar o Economia SC. Dá aquele friozinho, né? Dá, e ainda dá, de qualquer forma. Então, tinha que botar a cara. E acho que daí, com o tempo, foi perdendo essa... Não é nem às vezes timidez, é um pouco da vergonha. Acho que é um misto ali das duas. E aí, hoje eu penso muito assim, tipo, é uma pessoa normal, é igual, uma igual a outra, então não precisa ter, né, alguma barreira entre a gente, assim. Daí, hoje, se é para chegar num evento, se é para chegar num café, numa reunião, qualquer lugar, acho que eu já perdi, assim. Sim. Mas o principal é dar esse passo ali de fazer o vínculo já de cara, sabe? Sim, mas é aquela coisa também, né? Por mais que tenha essa questão da vergonha e tal, isso não pode te travar pra vida, né? Não. E tu fez justamente isso, tu fez com que isso não te travasse. E eu não sei se tu já parou pra pensar isso ou não, mas eu vejo isso como muito uma referência pras pessoas. Porque assim, de alguma forma ou de outra, tu tirou leite de pedra, da tua timidez não te impedir e tu se comunicou o suficiente para que a tua carreira alavancasse, sabe? Isso é muito legal. E até é engraçado, eu não sei se eu contei em algum podcast, mas eu contei para algumas pessoas que quando eu fui no Startup Summit, aí eu sempre fiquei ali na pandemia, basicamente trabalhando, né, todo mundo em casa, enfim, não tinha como visitar uma empresa, porque tinha toda a restrição, enfim. Aí o Startup Summit foi o primeiro evento oficial que eu dei as caras, né? Que a gente foi presencial, foi lá para patrocinar o evento, enfim, ajudar. E aí as pessoas que eram de outras cidades acabaram me conhecendo. E eu fiquei muito assustada, porque foi o primeiro momento que isso aconteceu e também o primeiro momento que algumas pediram fotos, aí algumas vieram me abraçar, vieram me conhecer, dizer que amavam o meu trabalho. E foi um momento muito bacana, assim, de saber também dessa importância de estar presente, de conversar com as pessoas, independente né, de quem é, enfim. Sim, é legal. Eu acho que também essa questão de tu ter trabalhado com o público antes também te ajudou, né? Ajudou muito. Então, de qualquer forma, tudo foi moldando para esse momento, assim, sabe? Sim. O era para ser. Outra coisa que tu comentou lá no início do podcast, tu falou, eu tenho 25 anos, aí que eu falei aquela porrada de coisa que tu fez.
E eu acho muito interessante isso, porque tu fez muita coisa realmente pra... Muitos duvidam que eu tenho 25. Exato, exato. E aí eu queria entender contigo, tu já chegou a, sei lá, sofrer algum preconceito, algum conflito com alguma geração mais antiga ou algo do tipo? Às vezes eu sinto, assim, essa coisa de quando são grupos, até na minha cidade, assim, mas quando tem alguma reunião, algum evento que daí também é um histórico, né? Que daí vai mais homens, geralmente em palestras, em encontros que é de networking. E aí, às vezes eu sinto assim, não preconceito, né? Mas, tipo, um pouco dessa barreira de, tipo, atravessar e começar a conversar com as pessoas, sabe? Então, o que eu faço? Quando eu sei que, por exemplo, na minha cidade tem algum evento que é bacana, que é de negócio e tal, eu convido todas as mulheres que eu sei que Massa. empreendem, enfim, vamos todo mundo junto. E aí todo mundo se mistura. Então, eu tento fazer um pouco desse trabalho também de destravar até outras pessoas, sabe, para ocuparem esses espaços, participarem mais das discussões, enfim. Sim, porque talvez não seja algo só contigo também, né? Porque, trazendo um exemplo meu de novo, tu é de 97, eu sou de 96. Eu trabalhava em uma outra empresa, né? Porque eu tinha uns 20, 21, e eu lidava com outras pessoas que tinham 30 anos de empresa. Eu tinha 21 de vida. Então eu sentia também, na hora, a palavra não era preconceito também, mas era uma barreira velada, assim, que não dava abertura, sabe? Sim. Em relação à profissão, eu também digo assim, porque até em outros momentos eu comentei também, mulheres fundadoras de veículos de comunicação é muito raro, principalmente de economia e negócio. Então você não vê muitas mulheres empreendendo em jornalismo especializado. E aí, quando você olha para essa menina, né, que de qualquer forma eu tive que trabalhar muito minha imagem nesses 3 anos para, né, passar um pouco mais de seriedade, de cuidar com o que eu falo, de saber falar em alguns momentos, sabe? Então você não vê, né, muitas mulheres transitando nesse segmento, e aí a maioria são homens, e aí você tem que passar uma credibilidade, por mais que estou trabalhando na área desde 2015 e por mais que eu trabalhei ali naquele atendimento ao cliente, eu continuei trabalhando com jornalismo também, então estou desde 2015 trabalhando com isso, e aí empreendendo eu tive que mostrar isso para as pessoas, tipo, o quanto, né, eu caminhei já até ali para... Sim. E tu falou das pra mulheres. falar. E tu comentou antes sobre essa questão das mulheres fundarem o portal, né? É muito também a questão do abrir a trilha de facão também, né? Vou começar a abrir espaço para outras pessoas começarem a fazer isso também, né? E final do ano eu fui na universidade onde eu me formei para conversar com as alunas do último semestre. Então eram só meninas também na sala. E aí eu contando a minha experiência, de o que eu fazia na faculdade, enfim, elas tipo, super curiosas em saber como que eu, que saí dali onde elas estavam sentadas, fundei o portal assim que eu me formei. Então elas estavam bem empolgadas. E acho que também é muito disso, assim, né? Você vai lá, entra num segmento que não tem muita gente que faz a mesma coisa na tua idade, no teu gênero. Vai inspirar as que estão vindo, né? De alguma forma, então... Sim, eu super concordo. É muito... Meu trabalho também é esse, assim, de poder abrir os caminhos. Sim. E aproveitando, falando de inspiração, antes tu tinha citado a Camila Farani. Tem alguma pessoa que tu se inspira? Ou ela mesma? Uma pessoa que eu tu conheci a Camila. Conheceu ela? Ai, que legal! Conheci no Startup Summit. Não sei se tu participou da palestra dela. Eu fui, mas eu não cheguei a participar da palestra. Então, eu conheço um amigo dela também, e aí eu falei, você tem que me apresentar a Camila. E aí, minutos antes dela entrar na palestra, eu tava lá na sala com ela, conhecendo ela. E mais tarde também, ela já saiu algumas vezes lá no Economia SC, e sempre falei muito bem dela, porque ela realmente também começou gastando sapato, né? Como ela mesma fala. Exato. E agora, em Blumenau tem o Oktoberfest, e eu fui convidada pela Spaten no camarote, enfim. E um dos dias ela estava lá. E aí foi um reencontro de novo, assim, eu no mesmo camarote que ela. Foi muito bacana, assim. Ela é uma inspiração, óbvio, né? Falando nacionalmente. Cristina Junqueira também, acho que ela é
o que mais eu tô buscando no momento, assim, que é otimizar, e eu busco muito, assim, de otimizar tempo, de dar importância, né, para alguns pontos, porque acho que a gente não pode abraçar tudo, não Sim. tem como abraçar tudo. E aí eu tento trabalhar muito, assim, o que ela fala nas caixinhas que ela abre, as caixinhas Caixinha do de cesta. Sextou. Aham. Eu leio muito, ouço muito o que ela fala lá, Sim. e eu tento aplicar em alguns aspectos da minha vida também, óbvio. Sim. Acho que outro ponto interessante também é a inspiração, o próprio Ricardo Amorim, que é o economista mais influente do LinkedIn no Brasil. Acho que ele tem muito, né, que ensinar para as pessoas e está ensinando, tanto que ele tem uma porrada de seguidor também. Mas engraçado porque ano passado ele me seguiu também no LinkedIn, então foi um marco Como bem assim ele tá me importante. seguindo? Aham. Eu, né, inocente lá seguindo ele, e de repente abre uma notificação, Ricardo Amorim. Eu até tipo fiquei, tá, mas é você Aham. mesmo. Tirei o print porque vai fazer parte de lá de um quadrinho que eu vou criar, só com os prints na minha parede. Enfim, ele é uma inspiração também. E assim, localmente, aqui na região, são os próprios empreendedores que estão fazendo acontecer, né? Falei, não sei se tu conhece o Fernando Seabra. De nome não. Ele é filho do fundador da Natura. Uhum. E ele também é investidor anjo, ele é um dos avaliadores do Shark Tank. Enfim, a gente se conectou também no ano passado durante o Startup Summit, só que eu não tinha falado muito com ele. E agora no início do ano a gente teve uma reunião, ele acompanha e é muito fã do Economia C, daí por isso que ele se tornou colunista. Esse é o colunista que eu comentei antes também. Aham. E aí ele tem um grupo chamado Bora Fazer e ele está recrutando os embaixadores em cada estado. E aí eu fui convidada para ser embaixadora. Daqui a pouco eu conto nas redes sociais também, porque não é oficial ainda, a gente está criando o modelo ainda. Mas eu vou ser embaixadora dele. Então, são essas pessoas assim que estão fazendo acontecer, que acabam sendo inspiração também, assim, sabe? Sim. E também me impulsionam para novos patamares, né? Porque a Sim. gente tá junto, daí não é quase que uma utopia, tipo, a Camila Farani tá lá no meu pedestal, ela é inspiração. Não, ela foi lá e fez, né? Igual tu comentou da Cristina Junqueira, eu super acompanho as caixinhas de cesta também, Ai, adoro. amo. Mas assim, como que a gente não vai se inspirar numa mulher que na época era vice-presidente do Nubank, tava grávida e saiu na capa da Forbes? Não é? Não tem como! Tava grávida, ela fazendo o IPO dela. Exato, exato. Eu não tinha lembrado dessa história, mas é verdade, ela tava lá. Acompanho tudo, assim. Outro que acho que dá pra mencionar, o Kepler, né? Que é investidor da Bossa Nova, enfim. Ele também esteve em Blumenau, daí eu tive um momento de contato com ele. Ele até se assustou quando eu falei, eu sou fundadora do Economia C dele. É você? Sabe? E aí foi legal também, ele agradeceu, enfim, todos os materiais que a gente já publicou sobre ele, sobre a Bossa Nova, e a gente está nesse meio, sabe? Então, são pessoas que às vezes parecem tão distantes, mas estão ali lendo, estão ali acompanhando seu negócio. Sim. É muito, muito bacana. Que massa. E pra gente finalizar, Ana, o que tu poderia dar de dica, o que tu poderia dizer pra galera que quer começar a empreender agora? Bora fazer! Vai, vamos fazer o que tem que ser feito. Vou mandar você abrir essa parte do Bora Fazer. Mas é isso, não tem segredo, não tem, eu vou esperar captar uma grana primeiro. Não é, você tem que botar o pé na rua, fazer acontecer, botar a cara nas redes sociais e fazer mesmo, assim, não tem segredo, não tem outra receita a não ser essa, assim, de colocar em prática, não adianta ter ideia. Não adianta ter a melhor ideia, porque às vezes a melhor ideia na tua cabeça não é a que vai casar com o teu público. E é isso, sim. Nem o Economia C ainda é o que é para ser, porque a gente tem muitas coisas para fazer também. Só que a gente faz, não mal feito, né? Mas a gente faz para ir testando, para ir vendo. Faz o básico que precisa ser feito para ele termômetro. funcionar, né? Sim. E é isso. Que não legal. Tem segredo. Ana, a gente vai finalizar por aqui, então, muito obrigada pela tua participação. Eu realmente gostei muito do nosso papo, acho que a galera vai tirar vários insights ouvindo a tua história, as coisas que tu contou aqui. Eu acho que vai agregar muito pra galera que vai começar a empreender agora também. Obrigada, Muito obrigada. E aí, o que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui também pra gente a sugestão do próximo convidado que você quer ver. E compartilha com seus amigos também, beleza? A gente se vê no próximo episódio.